Agora eu quero trazer um outro assunto aqui para vocês. O ex-jogador Edmundo recebeu uma declaração bastante inusitada da namorada, a Carol Shecker, nas redes sociais. A empresária rasgou elogios, no mínimo polêmicos, e disse que, abre aspas, peguei a safra boa, não fuma, não divide conta, não usa pronome neutro, me dá flores, não nega fogo e ainda, segundo ela, a skincare do Edmundo é sabonete. Por isso a gente vai conversar com a Larissa Fonseca, a Lala Fonseca, a nossa psicóloga. Tudo bem, querida? Saudade de você. Também saudade, David. Muito feliz aí com a sua apresentação e muito feliz de estar hoje por aqui. E essa declaração da namorada do Edmundo, realmente não se fazem homens como antigamente? Não se fazem homens mais como antigamente. A gente tem uma questão no consultório de muitas dificuldades em relação aos relacionamentos afetivos, porque hoje os homens até estão cobrando aí os seus R$15 por ter buscado a moça, né? Antes de sair, antes de um date em casa, e aí acabou não gastando com Uber, e aí pagou um extra ali no hot dog. Então, tá um pouco mais complicado, né? O quanto que estamos ensinando os nossos filhos a serem esses homens. A Isadora Brizola recentemente também falou aqui no Morning que ela tá no mapa da fome quanto a homem, porque tá difícil. Não, eu falei que as mulheres no Brasil estão no mapa da fome. Ah, desculpa, não era você. Entendi. As amigas, né? Ela foge da estatística. Ela foge. Eu tô meio enrolada nesse momento e ele tá assistindo. Aí você me coloca mais. Ah, entendi. Mudou a situação. Então existe homem ainda no mundo. Mudou a situação pra ela. Não, mas a Camila também fala bastante sobre isso, né, Camila? Exatamente. E engraçado que essa publicação que ela fez é o mínimo, né? É o mínimo um homem pagar a conta, é o mínimo um homem ir buscar em casa, é o mínimo um homem ser homem. Mas gerou tanto engajamento quanto a isso que as pessoas já não estão mais acostumadas a ver isso. A masculinidade se fragilizou muito. E o feminismo, né? Ele cresceu tanto que isso vai cada vez mais enfraquecendo os homens. Você concorda, mano? Você que vai na maquiagem. Eu acho que existem várias formas de ser homem, né? Eu acho que é preocupante quando a gente associa a masculinidade a uma única forma de comportamento. Porque as pessoas devem ser livres. E quando isso serve para homens ou para mulheres. Quando a gente acha que só existe uma única forma legítima ou saudável de ser homem ou de ser mulher, eu acho que a gente está aprisionando as pessoas em caixinhas e que isso acaba diminuindo, no geral, a felicidade das pessoas. Porque eu acho que um grande problema é quando as pessoas, no lugar de serem autênticas, elas buscam entrar no estereótipo e performar um personagem que não necessariamente se relaciona com os seus desejos mais autênticos e profundos. Então, eu acho que a gente precisa cultivar uma sociedade onde há liberdade de estilos de vida. Mas aí tem muita mulher reclamando também dessa situação, enfim. Tem a questão da liberdade, né? E a gente também tem o ponto de, talvez, oferta, né? Com um excesso de ofertas, e aí os homens também acabam tendo esse comportamento de conquista, de gentileza, de delicadeza, e precisa ter uma liberdade. Não necessariamente a gente precisa que um homem pague a conta inteira, mas existe uma outra gentileza que ele pode fazer, existe outra delicadeza que é possível ser feita, porque eu tô mostrando que eu quero estar com aquela pessoa. E se tem tantas ofertas, se tem tanta disponibilidade e muitas vezes as mulheres se oferecem numa bandeja, acaba ficando um pouco mais delicado. Então aí eles generalizam, né? Um comportamento que tem sido generalizado socialmente. Mas oferta e demanda sempre teve, desde que o mundo é mundo, homens e mulheres. O que aconteceu foi a mudança de mentalidade. Mas, na verdade, a oferta é menor, né? Tem um estudo do IBGE que mostra que no Brasil são 6 milhões de mulheres a mais, né? Tem mais mulher do que homem hoje. E, além disso, o fato da dinâmica de comunicação ter se alterado faz com que todo ser humano interaja com muito mais gente hoje do que antes, né? Porque só na rede social a gente fala com milhares de pessoas, o que antes da rede social existir não era verdadeiro. Então isso faz com que a oferta acabe aumentando para todo mundo também, né? Eu vou ter que discordar um pouquinho dessa fala de que as mulheres estão se oferecendo, que está acontecendo muita demanda. Pelo contrário, eu acho que as mulheres estão muito mais seletivas e sabendo muito mais do seu valor e tendo a sua própria vida. Inclusive, é um estudo da sociologia, da mudança de papel de gênero feminino nos últimos 50 anos e o quanto a gente não tem mais as mesmas premissas que a gente tinha 50 anos atrás. Então, existe uma liberdade feminina hoje,
onde eu tenho novas obrigações sociais, né? A mulher, ela tá inserida no mercado de trabalho, ela tem obrigação com a casa, com a maternidade, só que agora é com a diferença que a gente tem um viés de escolha. Então, a mulher, ela se tornou mais seletiva, mais independente, mais autônoma, mais inteligente, inclusive, porque se você olhar níveis educacionais, as mulheres estudam muito mais que homens. Então, eu não acredito que as mulheres estejam... Mais solteira? Tô brincando. Eu concordo. Mas eu acredito que sim, mais solteira também. Mas é mais solteira por opção. De enxergar que isso é o melhor pra mim. E que é isso que eu quero fazer. Então, eu acho que a perspectiva de relacional pra mulher talvez tenha se tornado um benefício melhor pra gente ter uma vida individual. Eu concordo com os 2 pontos. As mulheres, elas sim cresceram mais, elas sim têm mais poder de decisão e de escolha. Antigamente, por exemplo, o pai, o filho e a filha se casavam. Imagina que a filha chegasse pro seu pai e falasse assim, quero me separar. Ele fala, isso é uma desonra pra minha família. Eu não posso ter uma filha solteira. Sim, nesse ponto melhorou bastante. Não iria acontecer. Então, as mulheres cresceram, as mulheres ficaram cada vez mais independentes, cada vez mais poderosas. Porém, quanto mais elas crescem, mais distante de um relacionamento elas ficam. Porque aí elas já não aceitam mais. Porque aí, pra ela admirar o homem precisa ser maior do que ela. E muitas mulheres entram nesse estado de competição. Então, cada vez o relacionamento vai ficando mais distante. Se a mulher não conseguir flexibilizar em algum ponto, elas ficarão solteiras, ricas, independentes, mas sem um companheiro do lado. Mas tem gente preocupada com essa situação. Pode falar. Desculpa, tem algo que a Camila trouxe que pode ser extremamente reforçado, porque assim, a gente também está tendo uma dificuldade em relação ao comportamento masculino, porque muitos comportamentos em relação a ter uma iniciativa em relação à mulher, a gente até viu uma questão ali de um jet ski recentemente, né, o homem, ele... fazer um elogio à mulher, muitas vezes é visto isso como assédio, como abusivo. Então, também, talvez, de alguma forma, nós estamos castrando algumas iniciativas dos homens. E isso também acaba sendo reforçado por esse poder que a gente tem, iniciativa e força. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesses comportamentos e não interpretar tudo como assédio, como abuso e como, né, algo intolerante. Como a Lala diz, tem muito homem também com medo de chegar, né? Às vezes fica receoso, tem esse ponto também. Mas tem gente com medo de que o filho cresça no Brasil, porque de acordo com a atriz Luana Piovani, o filho mais velho dela mora aqui no Brasil, ela disse que tem receio porque é uma sociedade muito machista. Você viu essa fala, Lala? Eu vi essa notícia ontem, né? E acaba acontecendo, né? Ela trouxe um pouco a questão da bolha, né? Em que os surfistas estão e a sociedade em que o filho dela vive, que tem grana, né? E todos eles são extremamente machistas. E ela tenta, né? Educar a filha dela de uma forma em que a menina não seja... uma servente do homem, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo isso, né? Com as meninas na criação, fazendo com que não, faça para o seu irmão, leve para o seu irmão, arrume a cama do seu irmão. Mas antes de ensinar isso, a gente tem uma questão de mostrar para os nossos filhos o afeto e deixar que venha um genuíno. Se ela vai pegar a gentileza que existe, não transmitir as nossas dificuldades, os nossos preconceitos e os nossos tabus para eles. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí nessa criação. E aí? Manifestações? A Luana, ela é uma pessoa polêmica, né? Ela tem diversos posicionamentos polêmicos. Mas o Pedro Scooby é um garotão. Ele é um nítido garotão. Ele não é um cara que tem um perfil de homem, de pai responsável, de cara que zela pela família, né? Inclusive, existem vários vídeos na internet de stories de brincadeira que postaram dele andando com lança-chamas dentro de casa. Do menino... Lança-chamas, sério? Ele com os amigos. E aí o menino falta muito do colégio. A Luana já falou, eu lembro que saiu uma polêmica, inclusive, por conta disso também. Então, você vê que o próprio pai, nesse ponto, ele não responsabiliza a criação do filho deles da maneira que deveria ser. E isso é uma responsabilidade de um adulto funcional, né? O Pedro Scooby é um adulto funcional e ele tem que criar o filho dele, porque eles estão realmente... O meio que ela fala ali é o meio carioca, o meio do surf, né? Que é um meio que realmente é um meio machista, de brincadeiras e tudo mais. Então, existe um perigo realmente, né? A Luana, como mãe, tem esse cuidado e de colocar o filho dela nesses espaços que ela sempre zelou. E para vocês, né, que são garotões, garotonas ou adultos funcionais, como a Isadora bem colocou, e nos acompanhou pelo rádio, na segunda-feira a gente está de volta a partir das 10 horas da manhã, porque o Morning Show fica por aqui. Na sequência tem o Pânico. Para as outras plataformas, seguimos aqui. Temos 3 minutinhos ainda antes de encerrar para a TV.
E aí, diante dessa fala toda, Lala? O que a Isadora trouxe foi algo muito curioso e interessante, porque muitos pais acabam não assumindo a responsabilidade de colocar o limite nos filhos. Eles ficam com a parte recreativa, com a parte feliz, com a parte da diversão. E a Luana coloca muito isso nessa questão da criação, só que o filho dela agora mora, né, com o pai há algum tempo. Então, como que fica a questão dos limites e o desenvolvimento de uma geração quando o pai não coloca o limite, não acaba educando da forma como deveria ser pai responsável, né? Agora eu tô aqui refletindo se eu sou um garotão ou não, porque eu vejo que o meu filho respeita mais a minha esposa do que eu. Porque ele tem como um amigo, assim, que brinca, que faz as coisas, né, dentro de casa. Será que eu sou um garotão? Não, você é paizão, David. Você é paizão. Você anda surfando por aí, David? Olha, conhecendo você, David, você tem um meio termo, porque você tem a parte ali, brincadeira com filho e presença, mas você também é firme no momento que acaba precisando. Por mais que o seu filho ouça mais a sua esposa, isso acaba fazendo parte. Ah, obrigado. Da idade que ele tá. A idade que ele tá, ele ainda vai levar mais em consideração a mãe. Logo mais, isso começa a mudar. Vai mudando. E nós somos o reflexo dos nossos pais, e os filhos, eu ainda não sou mãe, mas pretendo ser, também são reflexos de como nós somos, de como nós educamos e também do ambiente em que vivem. Então, isso não só de crianças, mas de adultos também. Então, o nosso ciclo de amizades, as pessoas que nós nos relacionamos, até, por exemplo, Pedro Scooby, como a Isadora falou, que ciclo está inserido? Como que a pessoa pode ser diferente se consome aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de vivência, aquele tipo de amizade, aquele tipo de referência? Então, a bolha é muito maior do que isso. Bom, Lala, muito obrigado pela participação aqui no Morning. Saudades e volte mais vezes. Eu também. Em breve estarei de volta. Muito obrigada. Valeu. E seguimos aqui, né, nessa reta final aqui no Morning Show. Bom, se eu sou o garotão ou não, se as pessoas às vezes, né, classificam aí como heterotop. Tem muito essa questão hoje em dia, né, de que o homem às vezes ele se prontifica a pagar a conta, utiliza sabonete como skincare, essa coisa também que vai sendo proliferada, enfim. Eu quero saber também as pessoas, mas deixando no chat, a gente volta a repercutir sobre esse assunto numa outra oportunidade aqui no Morning Show, porque hoje ficamos por aqui nesse sexto. Eu sou da tese que combinado não sai caro, e as pessoas são adultas, fazem os seus combinados. É isso aí. Exatamente. Muito obrigado.